Boa tarde a todos. Que a paz do nosso Mestre possa nos auxiliar no dia de hoje, tanto o estudo quanto a explanação. E ao longo dos nossos estudos, que esse é o terceiro estudo, nós já trazemos algumas informações tentando, assim, posicionar as nossas dificuldades no lugar certo, porque muitas vezes a gente tem alguns conceitos e a gente fica procurando no lugar que muitas vezes não é o mais adequado. Então o estudo de hoje, muitas moradas na casa de meu pai, a gente vai ler, na verdade, interpretando partes desse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, o estudo de hoje é do dia 30/4, o próximo estudo de cura e quântica vai ser no dia 14 de maio, tá bom? Se alguém quiser o calendário, eu tenho impresso aqui o calendário dos dias já marcados do nosso estudo ao longo do ano. Então, qual é o nosso foco do curso, né? O que a gente está tentando abordar para aprimorar essa conceituação? Então, nós vimos o espírito como uma estrutura, e uma estrutura que, obviamente, ela tem que fazer alguma coisa. Então, o espírito é uma estrutura criada por Deus, mas essa estrutura tem que fazer alguma coisa. E esse fazer alguma coisa são as funções dessa estrutura. Então, no estudo passado, nós fizemos essa correlação com o prédio, onde a estrutura seria todo o arcabouço do prédio, mas ele precisa ter funções. E as funções do prédio, então, seriam as janelas, as portas, etc. E aí a gente viu, né, nessa correlação, em que o espírito seria uma estrutura com funções. Essas funções é para que o espírito ou aquela estrutura possa agir e fazer coisas. Isso de um lado. Do outro lado, ao que nós conhecemos, nós temos o nosso corpo. Como corpo, nós vamos incluir não apenas a estrutura corporal em si, mas também o próprio meio ambiente, o próprio ambiente em que nós vivemos enquanto encarnados. Então nós temos espírito de um lado, é a estrutura criada por Deus, que se manifesta numa estrutura material, uma estrutura corporal que vai incluir também o ambiente. Então nós temos esses dois extremos. Vai precisar, obviamente, de um elo para poder fazer a ligação entre esses dois extremos. Eu sei que a gente fala o perispírito que materialmente faz esse elo, mas aqui a gente não está trabalhando em si a questão dessa ligação material, que seria o perispírito, mas do processo ou elo em que o espírito se utiliza para agir nessas várias estruturas materiais do perispírito, que vai culminar no corpo físico e no ambiente. Então esse elo, a ligação entre aquela estrutura funcional e a matéria em si do nosso mundo, vamos dizer assim, ela é realizada através de uma função do espírito, e essa função nós denominamos de mente. Então, qual é o foco do curso? É essa função da mente. Então, nós vamos trabalhar a função da mente e sua ação no corpo e no ambiente. Então, quando a gente fala em cura e quântica, nós estamos focando, né, o foco do curso vai ser exatamente nessa ligação, nesse elo entre espíritos, como nós já vimos, é uma estrutura perfeita por ser uma criação de Deus, então compartilha de todos os seus atributos, aquela estrutura é perfeita, mas nós experienciamos a enfermidade. Então a enfermidade não vai estar numa estrutura perfeita, ela vai se manifestar através dessa relação do espírito com a matéria densa. E obviamente que os sintomas que nós vamos perceber de imediato vai ser nesse próprio corpo físico, e obviamente que essa mente, ela trabalha não apenas com o corpo, mas também ela influencia o ambiente. Então é nessa ligação mente e ambiente
que nós vamos então encaixar com essa conceituação da quântica em si. Agora, no final, a gente precisa entender por quê ou como nós viemos aqui cair nesse mundo de expiações e provas, né? Cair, obviamente, não é cair de paraquedas. Nós, então, em decorrência de determinadas situações, nós acabamos adentrando no mundo de expiações e provas. Joana de Ângeles, no livro Ser Consciente, ela traz boas definições sobre expiação e provas. Porque antes da gente falar por que eu caí no mundo de expiações e provas, a gente precisa saber o que é expiação e o que é provação. Porque muitas vezes a gente se confunde entre expiação e provação. Então, nesse livro Plenitude, o Ser Consciente, Joana de Ângeles, ela traz definição sobre expiação e provação, mas ela deixa claro que essas definições ela está trabalhando com relação à saúde e à doença, questões de saúde e doença, né? Questões de moral, questões sociais, ela não está incluindo aí nessas definições. Então, por expiação, Joana de Ângeles diz que moldam o ser de maneira irreversível, decorrente dos atos de rebeldia, tais como suicídio, homicídio, perversidade, luxúria, concupiscência, avareza, ódio e etc. E o principal, moldam o ser de maneira irreversível. Então, por isso é uma expiação. É alguma coisa que realmente vai fazer uma transformação no indivíduo. É uma transformação de fora para dentro, mas que tem decorrência da sua intensidade, ela vai moldar, ela vai causar uma transformação de forma irreversível. E por isso que muitas vezes a gente toma certas coisas como expiação, mas não são expiações, são mais provações. A grande maioria de nós, a gente vive em provações, não em expiações. Então, provação, Joana diz que são corretivos temporários, que servem de advertência insânia ou acomodidade. Então, são situações que a gente vai experienciar em decorrência, muitas vezes, só da nossa comodidade. A gente se acomoda numa situação. E aí a gente precisa de alguma coisa para fazer uma mudança. E se a gente lembrar lá o nosso primeiro estudo, em que nós falamos da estrutura da mente, a entropia nessa estrutura da mente, e nós fizemos a distinção entre equilíbrio e harmonia, que muitas vezes o indivíduo entra num estado de equilíbrio, mas é um equilíbrio inadequado. Então, que é, por exemplo, uma comodidade, uma insânia, que o indivíduo se mantém no mesmo comportamento e, por comodidade, aquilo entra num estado de equilíbrio e ele não sai. Então, precisa de alguma ação externa para que aquele estado de equilíbrio, é um equilíbrio inadequado, não confundir com a harmonia é adequado, dizer que um equilíbrio pode se estabelecer numa situação ou num estado inadequado, então vai ser necessário uma ação externa para que aquele equilíbrio seja balançado, saia daquele equilíbrio, entre no estado de desequilíbrio, para que o indivíduo, então, possa alcançar uma condição mais adequada, um estado de equilíbrio mais adequado para a sua condição. E essas são, muitas vezes, as provações que nós temos no nosso dia a dia. Então, continuando a leitura. Corretivos temporários que servem de advertência à insânia ou à comodidade, ao erro ou ao vício, facultando a reconquista da harmonia mediante esforço junto de recomposição interior. Então, às vezes, o indivíduo se equilibra na desarmonia. Quando ele se equilibra na desarmonia, a tendência é se manter no equilíbrio. Por isso que vai ser necessário essa correção temporária para que ele possa sair daquele estado de equilíbrio. E aí vai alcançar um estado de equilíbrio, porém mais harmonioso.
Então, a grande maioria de nós vivemos em estado de provação, nem tanto de expiação. Mas a questão é que a gente reclama da nossa vida como se fosse expiação. São apenas provações, em que nós podemos, mediante uma mudança de comportamento, uma mudança do padrão mental, muitas vezes sanar com esses estados de provação, porque são corretivos temporários. Os processos expiatórios não, esses não são temporários, porque eles vão se manter até que molde o indivíduo de maneira irreversível. Então, para ver uma mudança de maneira irreversível, nós vamos perceber que é uma intensidade, um determinado grau de intensidade, e também é necessário ter uma duração adequada para que a transformação ocorra. A aprovação são alertas que nós vamos recebendo. Então a gente recebe o primeiro, a gente recebe o segundo, o terceiro, não sei quantos alertas são, vai depender de cada um, até que vai chegar o momento da expiação. Então a grande questão é a gente ficar nas provações. Então vai resolvendo as provações que não precisa adentrar nos processos expiatórios. Então aí a gente já sabe o que significa expiação e provas, que é o mundo em que nós nos vemos abraços com referência à doença e à saúde. E as palavras de Jesus foram: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Isso é importante para espíritos do mundo de expiações e provas. É isso que vai dar a tranquilidade para nós vivenciarmos as nossas expiações e provações do dia a dia, sabendo que existe uma finalidade para aquelas experiências que vivenciamos. Crendo em Deus, crendo em Jesus, o que isso significa? É fé. Vamos ter fé de que aquela experiência tem uma finalidade. Como ela tem uma finalidade, eu devo procurar aproveitar da finalidade e com isso conseguir parar essa provação como provação, não sem chegar à expiação. Há muitas moradas na casa de meu pai. Kardec apresenta duas abordagens para essas muitas moradas. A primeira são questões dos variados mundos que circulam o espaço infinito nas palavras de Kardec. Certo? E a segunda abordagem são os diferentes estados que o espírito se encontra na erraticidade, seja aqueles estados de dificuldade, seja aqueles estados mais amenos. Aqui no nosso estudo, nós vamos abordar a questão de há muitas moradas na casa de meu pai, sob o ponto de vista de diferentes mundos que circulam o espaço infinito, onde os espíritos vão encarnar neste ou naquele mundo em decorrência da sua condição. No capítulo 3, item 2, aparece, Kardec começa nesse item 2 falando sobre a casa do meu pai e ao universo. Então, como a casa do Pai é o universo, a gente precisa fazer a distinção entre o que é criação de Deus e o que é uma cocriação dos espíritos. Então, quando a gente vai trabalhar a questão de cura e quântica, nós tentar aprofundar em mais detalhes como os processos de enfermidade se estabelecem e, consequentemente, os processos de cura, nós precisamos estar bem cientes da diferença entre o que é de Deus e o que é do Espírito. Porque o que é de Deus vai compartilhar dos seus atributos, então é perfeito. Então, nessas criações de Deus, a gente não mexe porque já está no perfeito, então não tem como a gente se envolver ali. Então, por isso que a gente precisa identificar o que é cocriação, o que é a contribuição do Espírito. Porque nessa contribuição do Espírito é onde eu entro, é ali que eu estou fazendo as coisas. E preciso identificar o que está me levando para o estado de saúde ou o que está me levando para o estado de enfermidade, para a gente poder atuar ali.
Então precisamos fazer a distinção entre o universo, que eu coloquei como universo com o minúsculo e o universo com o maiúsculo, para fazer a distinção. Então o universo com o minúsculo é esse universo conhecido. Quando a gente olha para o céu, que a gente vê o Sol, de noite que nós vemos as estrelas, a Lua, etc., os vários planetas, as várias galáxias que nós vemos, né, que temos notícia na internet, nos livros, etc., isso é o universo com o minúsculo. Não é criação de Deus. A criação de Deus vai ser o universo com o maiúsculo. Então, nesse universo com o maiúsculo, englobam vários universos como esse que a gente consegue enxergar, certo? E também outras coisas que a gente não tem a menor ideia. Não tem a menor ideia do que tem no universo de Deus, além desses universos variados, dos universos conhecidos, que com o minúsculo. Então, essa distinção é importante, porque aí eu sei, esse universo no qual eu vivo enquanto encarnado, enquanto eu me manifesto enquanto encarnado, ele está atrelado a processos de cocriação, não é criação de Deus. Tanto é verdade que o nosso planeta Terra vai acabar um dia. O nosso Sol vai se apagar um dia. Quando a gente olha as estrelas da noite, todos aqueles sóis, aquelas estrelas que são na verdade sóis, vão se apagar um dia. Por quê? Porque não é uma criação de Deus. Quando Deus faz por toda a eternidade. A nossa Terra tem até previsão para acabar. Eu sei que às vezes o pessoal fala aí 2012 que passou, depois teve 2000, 1900, tem gente que fala que vai ser daqui a pouco, sempre aparece um dizendo que vai ser aqui ou ali. Mas a gente tem a data científica de acabar, daqui a 4,5 bilhões de anos. É o tempo, dá tempo da gente sair daqui, espero, né? Mas é quando o nosso Sol vai acabar. A expectativa é que o nosso Sol dure mais uns 4,5 bilhões de anos, porque ele está queimando combustível, e esse combustível vai acabar. Quando queimar tudo, esse Sol vai se apagar, e nesse processo vai ter fim o nosso sistema solar, ou pelo menos parte, porque a previsão é que venha até essa destruição do Sol, vamos dizer assim, englobe até o planeta Terra, e não sei se vai pegar mais um planeta para fora, né? Mas por aí é o que se espera que aconteça. Então, daqui a uns 4,5 bilhões de anos, o nosso planeta vai acabar, porque o Sol vai acabar. E aí nós temos, no Evangelho segundo o Espiritismo, os espíritos que encarnam em um mundo não se acham a ele presos indefinidamente, nem nele atravessam todas as fases do progresso que lhes cumpre realizar para atingir a perfeição. Os espíritos que encarnam não se acham a ele presos indefinidamente. Isso significa que nós não estamos presos a esse mundo, certo? Nem eu, nem vocês. Ninguém está preso. Nós estamos aqui. Porque a gente se preocupa muito com o mundo passar para o mundo de regeneração. Ao invés da gente se preocupar com o mundo passar para a regeneração, vamos nos preocupar conosco mesmo. Porque se a humanidade passar para o mundo, para a regeneração, o mundo também passa. Se o mundo não passar, quem se regenerou vai para outro mundo. Então a gente não precisa se preocupar tanto com o mundo, a gente se preocupa conosco. E obviamente, nessa preocupação conosco, nós vamos também vivenciando com os outros essas modificações, porque eu aprendo com vocês, vocês aprendem comigo. Então é um processo de troca, de permuta. Então, quando a gente procura a nossa transformação, nós estamos, ao mesmo tempo, procurando a transformação daqueles que estão ao nosso entorno. Nem que seja pelo simples exemplo. Mas pelo todo o nosso trabalho, não tem como não contaminar de uma forma positiva aqueles que estão ao nosso redor. O importante é, nós não estamos presos a esse mundo, certo? Então, quando a gente vai trabalhar a questão de cura e quântica,
esse processo quântico estabelece a probabilidade. E essa probabilidade de eu estar aqui vai se manter enquanto a condição assim se apresentar. A partir do momento que eu conseguir mudar essa condição, eu já posso ir para outro mundo. A vantagem é que esses são processos automáticos. Não tem que ninguém ficar olhando, o Cláudio pode ir para lá, não, o Cláudio não pode ir para lá. São processos automáticos, porque a transformação mental do indivíduo vai atuar automaticamente no seu entorno. Então, a partir do momento que esse entorno não for mais compatível com aquele espírito automaticamente ele vai para um outro mundo. Seja um mundo numa situação melhor, também pode ser num mundo numa situação pior. Vai depender do espírito em si. E aí agora nós vamos fazer uma leitura de vários pedaços, várias partes da instrução dos espíritos relacionados com esse capítulo 3 do Evangelho, que é muitas moradas na casa do meu Pai. Mundos inferiores e mundos superiores. A gente sempre pensa em mundo superior, mundo superior, mundo superior. Mas eles deixam claro para a gente que qualificação de mundo inferior e mundo superior não tem nada de absoluto. Não é que o mundo seja superior e aquele seja inferior. É toda uma questão relativa. Eu sou alto comparado com uns, sou baixo comparado com outros. Então é uma questão relativa. Assim como o mundo superior é o que está no estado evolutivo acima daquele em que eu me encontro. Mundo inferior está numa condição inferior àquela em que eu me encontro. Então, mundo inferior e mundo superior é antes uma questão relativa do que absoluta. Trabalhando como questões relativas, ele começa a ter uma outra conotação. Porque normalmente quando eu falo aquele indivíduo é inferior a mim, significa que ele está numa condição pior que a minha, ou ele está numa condição mais baixa do que a que eu me encontro. Mas quando eu trabalho numa questão puramente relativa, não necessariamente aquela situação é pior do que a que eu me encontro. Certo? Porque se a gente tem dois indivíduos felizes, um porque comprou um carro e o outro porque comprou uma bicicleta, quando você vai analisar a felicidade, não tem pior ou melhor, não tem superior ou inferior. Você não pode dizer aquele é mais feliz porque comprou um carro do que aquele que comprou uma bicicleta. Você não pode dizer que um é mais feliz que o outro. A gente tende a acreditar ou avaliar felicidade de acordo com com a nossa opção pessoal, a nossa vontade pessoal. Eu não quero uma bicicleta, quero um carro. Então, se eu vejo um indivíduo que comprou uma bicicleta, eu não quero uma bicicleta, então não sei por que ele está feliz. O outro comprou um carro, poxa, ele comprou um carro, ele tem que estar feliz. Mas se você for perguntar para o indivíduo, não faz diferença. Se nós não tivéssemos carro, não existisse carro, a felicidade da bicicleta é a felicidade genuína. Certo? Então, quando a gente vai trabalhar em mundos inferior ou superior, a gente não pode fazer uma comparação de estados de felicidade. Porque no mundo que só tem bicicleta, ninguém sabe o que é ter um carro. A felicidade é a bicicleta. No mundo que tem carro, a felicidade é o carro. Certo? Apesar de muitos ficarem felizes com a bicicleta porque não almejam ter um carro. Pela idade aqui que a gente está olhando das pessoas, nós todos crescemos num mundo sem celular, sem internet, sem Wi-Fi, e a gente vivia feliz. Bota um jovem desses de hoje num lugar que não tem celular, não tem internet, não tem Wi-Fi. Eles vão dizer o quê? Que é pura infelicidade.
O que fala isso? O que eu vou fazer lá? Não tem nem internet. E nós vivemos, a maior parte da nossa vida, a internet tem 15 anos, 20 anos. Assim, a gente pode dizer que a internet tem até uns 20, 25 anos atrás. Mas que ficou, né, disponível, tem uns 10 anos, 5 anos, 7 anos, por aí. Foi aí que a coisa tomou vulto. E antes era só por cabo, então era mais limitado ainda. Hoje em dia a gente tem wireless e aí a coisa fica mais ampla. O que é felicidade? Né? A felicidade é ter esses jogos eletrônicos de uma última geração, ou que a gente tinha que ficar brincando de bandeirinha na rua, que a gente pegava um galho de árvore, não sei se vocês devem ter brincado com isso, que a gente ia na árvore, quebrava um galho da árvore. Olha que facilidade, se a gente pensar bem, felicidade era aquilo, que eu só precisava de uma árvore, e árvore você encontra em qualquer lugar. Hoje em dia os jogos, né, primeiro você precisa de uma soma em dinheiro para comprar esses aparelhos, comprar os jogos e a gente só precisava de um pedaço de galho e um risco no chão. E ainda mais que nas ruas não eram asfaltadas, então qualquer lugar você fazia um risco no chão e brincava de bandeirinha. O máximo era uma bola. Quem tinha a bola era o dono da brincadeira, né? Sempre tinha vaga no time, porque senão ele ia embora e levava a bola. Então, quando a gente fala mundo inferior, mundo superior, quando a gente vai falar ou pensar, analisar em termos de felicidade, deixa de existir. Eu era feliz quando era criança e não tinha celular, não tinha internet, não tinha jogos eletrônicos. Então, quando a gente vai trabalhar com o mundo inferior, mundo superior, a gente pode trabalhar até em questões de conhecimento. Mas felicidade, a gente não tem como avaliar. Quando a gente não conhece, né? Que a gente não conhecia a internet, ninguém sentia falta. Quando vocês sentiam falta da internet quando era criança? Não sabia, não tinha conhecimento que aquilo era possível. Telefone na rua, você falando no telefone, era uma coisa inimaginável. Quando eu era criança, a gente não tinha nem telefone de fio em casa, eram poucos que tinham, e eu não sou tão velho assim não, tá? Pelo menos eu quero acreditar. Mas deixe na ilusão, por favor. Então, está o mundo inferior ou superior com referências que estão acima ou abaixo na escala progressiva. Escala progressiva, não necessariamente quando a gente vai falar em felicidade. Certo? Porque a gente tem muito que no mundo inferior é a treva, o sofrimento, no mundo superior é a felicidade. Mas eu posso estar no mundo inferior e ser feliz. Vai depender dos desejos que o indivíduo tenha. Na questão 97, escala espírita, Kardec coloca didaticamente, né, 3 escalas, 3 níveis, primeira, segunda e terceira, obviamente que isso é didático. A primeira, os que atingiram a perfeição máxima, os espíritos puros. A gente também sabe que perfeição máxima não existe, perfeição máxima é Deus. Então essa perfeição máxima é uma perfeição relativa. É para a gente sempre saber que muitos desses ensinamentos, eles são colocados de forma relativa, não é absoluto. E como são de forma relativa, a gente tem que relativizar tudo. Segunda, os que chegaram ao meio da escala, o desejo do bem e o que neles predomina. Terceira, são caracterizados pela ignorância, o desejo do mal e todas as paixões, mais que lhes retardam o progresso. Quando a gente vai olhar essa escala espírita, a gente percebe que é uma escala espírita colocada para espíritos de um mundo de expiações e provas. A doutrina espírita, da forma como ela foi apresentada, é para o mundo de expiações e provas. Às vezes é relativo ao nosso mundo. Muitas vezes a gente traz aquilo como absoluto, mas não é. Ele é um ensinamento para nós.
É um ensinamento para nos tirar da condição de expiação e provas. Então, por isso, a evolução da forma como é apresentada é uma questão moral. É questão moral por quê? Porque eu estou me comparando comigo mesmo e com aqueles que compartilham comigo de um monte de expiações e provas. Ficou claro? Eu não tenho como me comparar a um espírito que esteja num outro mundo, independente da categoria que esse mundo esteja. Eu não tenho como, eu não conheço. Então como é que eu vou me comparar, me avaliar para saber como é que eu estou, como é que eu estou? Então essa comparação é para o mundo de expiações e provas, para nós. Então por isso a evolução é uma questão moral. E obviamente vai ser válida também para os outros mundos. Mas a questão da evolução moral, mas a colocação é desejo do mal quando se coloca com o mundo, com o espírito inferior. A escala relativa dos mundos deve ser avaliada por questões morais. Então, da mesma forma que a gente avalia a nível evolutivo do espírito por questões morais, a escala evolutiva dos mundos também vai ser uma questão moral dos espíritos que habitam neste mundo. Não é uma questão intelectual. Não é porque hoje, eu uso jogos de última geração que eu sou mais evoluído do que quando eu era garoto que brincava com um galho de árvore. Intelectualmente, tá bom, eu evolui muito daquela época para cá. Sei muito mais do que eu sabia naquela época. Mas moralmente, não é parâmetro. O fato de eu hoje conseguir trabalhar com computadores, celular, jogos, não significa que moralmente eu esteja melhor do que quando eu brincava simplesmente com um galho de árvore que a gente arrancava para ficar correndo atrás. No item 9, instruções dos espíritos. Nos mundos que chegaram a um grau superior, as condições da vida moral e material são muitíssimas diversas das da vida na Terra. Isso a gente vai até entender. A leveza específica do corpo permite locomoção rápida e fácil, em vez de se arrastar penosamente pelo solo, desliza pela superfície, ou plana na atmosfera sem qualquer outro esforço além do da vontade. Então a gente verifica que a vontade, nessa condição, vai impor uma ação na matéria. Certo? Se simplesmente pela ação da minha vontade eu consigo voar, por exemplo, como está ali, planar na atmosfera, é porque por ação mental eu consigo atuar no meu corpo, na matéria do meu corpo, e atuar no ambiente de forma que eu consiga planar. Hoje, para nós planarmos, a gente precisa de um avião, precisa queimar combustível, Então tem toda uma situação de contorno que é necessário preencher para que a gente consiga planar. Ali não, é só por ação da vontade. No item 10, nesses mundos venturosos, as relações sempre amistosas entre os povos, o homem não procura elevar-se acima do homem, mas acima de si mesmo, aperfeiçoando-se. Nos mundos que chegaram ao grau superior, as relações sempre amistosas entre os povos. A pergunta é: para nós termos uma relação sempre amistosa entre os povos, nós precisamos de um mundo superior? Não. Porque independe do mundo superior. A dependência está na vontade dos espíritos que habitam nesse mundo. Então a gente percebe que se aqui nós tivermos uma relação amistosa entre os povos, a gente podia dizer que estaríamos no mundo superior. E ainda com internet. Porque de repente lá não tem internet. Tem o si. Pois é. O homem não procura elevar-se acima do homem,
mas acima de si mesmo aperfeiçoando-se. Possuem bens. Então a gente vê que até o bens existe lá, existem posses, em maior ou menor quantidade, conforme os tenham adquirido, mais ou menos por meio da inteligência. Então, a gente vai verificar que os bens do indivíduo estão atrelados à sua capacidade de trabalho. Não é passando a perna no outro, né, tirando proveito do outro, não é por corrupção e etc, etc, etc. Cobrando mais do que o valor adequado pelo produto e por aí vai. Contudo, ninguém sofre por lhe faltar o necessário. Então, se ninguém sofre por faltar o necessário, nós temos que nesse mundo não existiria o sofrimento por questões materiais. Precisa ser um mundo superior para ter isso? Não. Então a gente vê que quando a gente fala em mundo superior, não é, né, obviamente dependendo do nível do mundo, a gente não precisa de mais coisas do que simplesmente o comportamento do próprio espírito, ou dos espíritos que habitam aquele mundo. A gente não precisa de coisas. Para eu viver no mundo superior, naquela condição, eu preciso de tal coisa, ou isso, ou aquilo, ou aquilo outro. Não, eu só preciso adequar o meu comportamento. Certo? Essa está a grande vantagem, porque nós vimos que nós não estamos presos a esse mundo. Ponto 1. Ponto 2, para eu ir para o mundo superior, eu só preciso adequar meu comportamento. Adequar comportamento é o quê? É o pensamento. Pensamento é o quê? Mente. Certo? Então, para nós vivermos na condição de um mundo superior, eu não preciso de mais nada, apenas adequação mental. Eu sei que da forma como a gente colocou, parece ser muito simples. Não é por quê? Porque por causa do orgulho e do egoísmo, que são as duas chagas da humanidade. Entretanto, os mundos felizes não são orbes privilegiados. Então, quem está lá não tem privilégio. Eu posso estar lá, ou eu poderia estar lá, assim como qualquer um de nós. Visto que Deus não é parcial para qualquer de seus filhos, a todos dá os mesmos direitos e as mesmas facilidades para chegarem a tais mundos. Olha bem, facilidade. O que Deus nos dá é facilidade para chegar ao nosso mundo, a tais mundos. A gente começa a perceber, então, que a nossa interpretação de processo evolutivo, muitas vezes, é um pouco equivocada. A forma como nós trabalhamos o processo evolutivo. Porque a forma como nós interpretamos o processo evolutivo é que eu tenho que trabalhar duro, tenho que trabalhar árduo para evoluir, para isso, para aquilo. Isso está atrelado a nós como espíritos de um mundo de expiações e provas. Porque o que o Deus deu para nós e para todos são facilidades para chegar a tais mundos. Então nós temos facilidade. O processo evolutivo é fácil. Nós é que complicamos. A gente bota a culpa em Deus. Por que também Deus tinha que fazer um processo evolutivo tão difícil? Ele não fez. É o que a gente supõe, ou o que a gente espera de um Deus Pai. A gente não espera que o Deus Pai vai colocar tanta dificuldade para a gente atingir a felicidade. Isso é inconcebível a gente pensar isso de um Deus. O que Ele põe é facilidade. Agora, se a gente complicou, Deus também nos deu o livre-arbítrio. Fá-los partir todos do mesmo ponto, e a nenhum dota melhor do que aos outros. A todos são acessíveis as mais altas categorias. Apenas lhes cumpre a eles conquistá-las pelo seu trabalho, alçá-las mais depressa ou permanecer inativos por séculos de séculos no lodaçal da humanidade. Então a gente só precisa o quê? Trabalhar nosso comportamento, trabalhar nossos processos mentais para passarmos ou caminharmos mais rapidamente.
Agora também temos, por livre-arbítrio, permanecer inativos por séculos e séculos no lodaçal da humanidade. Então, muitas vezes, o que acontece? Nós permanecemos inativos no lodaçal da humanidade por séculos e séculos e reclamamos de Deus. A situação hoje em dia que o planeta, que o nosso país vive, ele é muito interessante, porque a gente vê esse comportamento nos mais variados graus. Porque quando a gente vê certas pessoas falando do outro, tá certo. Quando falam dele, é uma agressão à liberdade de expressão. Então a gente vê o comportamento, hoje em dia, de certas questões mais acentuados, nós vemos que são comportamentos que nós nos mantemos mesmos. Nós nos mantemos nesse comportamento sem percebermos. Aí quando o indivíduo coloca de uma forma mais clara, como acontece, se a gente prestar atenção hoje em dia no que está acontecendo no nosso país, a gente vai conseguir ter uma noção bem boa do que nós somos muitas vezes, que não fica tão claro assim. Mundos regeneradores. Cada turbilhão planetário, a deslocar-se no espaço em torno de um centro comum, arrasta consigo seus mundos primitivos de exílio, de provas, de regeneração e de felicidade. Né? A gente pode pegar uma galáxia dessas como um turbilhão planetário, que vai arrastando mundos das diferentes ordens. Já se vos há falado de mundos onde a alma recém-nascida é colocada, quando ainda ignorante do bem e do mal, mas com a possibilidade de caminhar para Deus, senhora de si mesma, na posse do livre-arbítrio. A alma ignorante do bem e do mal. Então nós vemos que passar pela fieira do mal não é uma prerrogativa para todos os espíritos. Porque se eu fui criado simples e ignorante do bem e do mal, com livre-arbítrio, fui eu que optei numa direção ou noutra direção. Às vezes a gente tem que passar pela fieira do mal para depois evoluir. Isso, para mim, sempre foi difícil de entender isso. Como é que Deus ia fazer um processo evolutivo que antes de eu aprender o certo, eu teria que aprender o errado? Eu ia aprender o errado para depois sofrer para aprender o certo. Então, passar pela fieira do mal não é uma premissa básica para todos os espíritos. Não pode ser. Alguém aqui ensina o filho errado para depois bater nele ou botar de castigo para depois ensinar o certo? Não. Se vocês não fazem isso, por que Deus ia fazer? Por que esse processo evolutivo eu tinha que prender o mal, ficar orgulhoso, egoísta, para depois, através de processos de expiação e provas, me livrar do orgulho e do egoísmo? Certo? Obviamente que isso são avaliações de espíritos de um mundo de expiações e provas. Que ao invés de olhar para a nossa tendência pessoal, eu prefiro botar a culpa no outro. E aí, quando eu digo que Deus, no seu processo evolutivo, estabeleceu isso, eu estou pondo a culpa em quem? Em Deus. Se hoje eu sou orgulhoso e egoísta, é por causa de quem? Deus. Coisa que não, a gente não pode imaginar tal coisa. Já também se vos revelou que amplas faculdades é dotada a alma para praticar o bem. Eu, como espírito, nós, como espíritos, somos dotados de amplas faculdades para praticar o bem. Isso está de acordo com uma criação de Deus. Certo? Sim ou não? Vocês concordam comigo? Amplas possibilidades para praticar o bem. Na minha avaliação egoísta, o problema é o livre-arbítrio. O nosso problema é o livre-arbítrio. Porque se a gente tivesse livre-arbítrio, ia todo mundo praticar o bem. Mas o livre-arbítrio nos leva a escolhas. Essas escolhas, que a gente vai conversar um dia também,
Por qual a necessidade do livre-arbítrio para esse processo de criação? Mas essa possibilidade de escolhas é que alguns espíritos fazem escolhas um tanto quanto equivocadas. E eles falam, amplas faculdades é dotada a alma para praticar o bem, mas há os que sucumbem. Se há os que sucumbem, há os que não sucumbem. Certo? Então, se há os que não sucumbem, não necessariamente todos precisam passar por processos de expiações e provas. E Deus, que não as quer aniquilada, aqueles que sucumbem, lhes permitem irem para esses mundos, onde, de encarnação em encarnação, elas se depuram, regeneram e voltam dignas da glória que lhes fora destinada. Então, nós somos espíritos que fomos destinados à glória. Nós somos espíritos que possuímos amplas possibilidades de praticar o bem. Nós somos espíritos que temos o livre-arbítrio. Mas há os que sucumbem. E aí, como Deus, como nós falamos, e isso é importante, tudo que Ele faz compartilha dos seus atributos. Esses que sucumbem não significa que o projeto estava errado. Porque se o projeto estava errado, Deus ia falar assim, descarta esses que o projeto não está correto. Descarta, vai lá para reciclagem de espírito. Mas como tudo que Deus faz compartilha dos seus atributos, isso está dentro das prerrogativas do processo evolutivo, que é decorrente do livre-arbítrio. Como o Espírito compartilha dos atributos de Deus, sabemos que todos esses que sucumbem vão voltar para a glória que lhes é destinada. Por quê? Porque a estrutura compartilha dos atributos de Deus. E essa estrutura, a partir do momento que começa a analisar os equívocos, ele vai fazer o caminho de volta e voltar então, retornar então para a glória que lhes é destinada. Só salientando a possibilidade de caminhar para Deus, a alma é facultada amplas faculdades para praticar o bem, mas há os que sucumbem. Contudo, menos absorvido pelas coisas materiais, lá nos mundos regeneradores, o homem divisa melhor do que vós o futuro. Então a gente vê menos absorvido pelas coisas materiais. Então o que me impede de vislumbrar o futuro é que eu me mantenho absorvido pelas coisas materiais. A partir do momento que a gente consegue transcender essas questões materiais, mesmo sabendo que eu preciso dela para a minha vida enquanto encarnado, mas não sendo um escravo delas, eu vou conseguir deslumbrar o futuro. Compreende a existência de outros gozos prometidos pelo Senhor, aos que dele se mostrem dignos, quando a morte lhes houver ceifado os corpos, a fim de lhes outorgar a verdadeira vida. Então, liberta, a alma paiará acima de todos os horizontes. Outros gozos é aquele galho de árvore quebrado. Aquilo já foi uma felicidade muito grande para muita gente. Uma bola, mesmo que velha e torta, já era uma felicidade para muita gente. Ainda em mundos regeneradores, mas há nestes mundos ainda falível é o homem e o espírito do mal. Por quê? Porque é um mundo de regeneração. Aqueles espíritos que saem do mundo de expiações e provas estão regenerando. Não significa que já conseguiram se livrar do mal, mas estão em processo de regeneração. O espírito do mal não ha perdido completamente o seu império. Não avançar é recuar.
E se o homem não se houver firmado bastante na senda do bem, pode recair nos mundos de expiação, onde, então, novas e mais terríveis provas o aguardam. Então, verificando a sequência, eles dizem o seguinte, lá ali no final, Deus não as quer aniquilada, lhes permitem ir para esses mundos onde, de encarnação em encarnação, se depuram. Então, eles vão para o mundo de regeneração. A gente coloca o mundo de expiação e provas como o primeiro do caminho. Mas primeiro Deus bota lá no mundo de regeneração. É a regeneração. Aí então, não avançar é recuar. Se não se houver firmado na senda do bem, pode recair para mundos de expiação. Certo? Então a gente sempre toma, isso a gente poderia imaginar da bondade infinita de Deus, é que nós temos gatilhos. Certo? Que nós vamos queimando. Aí você vai queimando, a coisa vai ficando complicada. Então os Espíritos dizem que o grande problema da nós, quanto humanidade, é não prestar atenção. A gente não presta atenção nas coisas que acontecem conosco. Se a gente prestasse atenção nas coisas que acontecem conosco, a gente ia vendo que nós estamos perdendo a oportunidade. E ao invés de ir para frente, nós estamos recuando. Por quê? Não avançar é recuar. Então, não necessariamente nós estamos fazendo mais errado, mas estamos na preguiça, na indolência. Porque não avançando é a mesma coisa recuar, e aí vai para mundos de expiações e provas. Então vai recair nos mundos de expiações e provas. Segundo aquela lei, e eles estão se referindo à lei da natureza, este mundo esteve material e moralmente no estado inferior ao em que hoje se acha, e se alçará sobre esse duplo aspecto a um grau mais elevado. Ele é a chegada a um dos períodos de transformação em que, de orbe expiatório, mudar-se-á em planeta de regeneração, onde os homens serão ditosos, porque nele imperará a lei de Deus. Este mundo esteve material e moralmente no estado inferior. O nosso mundo já esteve moralmente no estado e materialmente no estado inferior. Então hoje a gente não pode reclamar muito. O problema é não avançando é recuar. Então eu já sei que existem mundos em material e moralmente estado inferior a esse que nós estamos. Então muitas vezes a gente se preocupa com a regeneração quando eu tinha que olhar para trás e para não ir para o pior. Não avançar é recuar. E como eu sou engenheiro, a gente sempre acha que para fazer sentido, a gente tem que ter condições de equacionar, para ter lógica. Certo? Muito obrigado, Sandra. Muito obrigado. A lógica, numa teoria, só vai existir se a gente conseguir equacionar. Então, muitas vezes, a ciência em si chega à conclusão de certas possibilidades, não é porque observou, é porque matematicamente foi equacionado aquela possibilidade. A partir do momento que se consegue equacionar, então aquilo passa a ser uma possibilidade viável. A teoria da relatividade de Einstein, tanto a geral quanto a restrita, foi equacionada antes da comprovação. Então, como foi equacionado, passou a ser uma possibilidade viável. Depois comprovou. Então, primeiro se faz a abordagem matemática para depois a comprovação. Isso na ciência. E aí a gente não pode perder a oportunidade. Então, essa teoria, como é apresentada pelo Evangelho segundo o Espiritismo, ela está certa. Ponto. Se está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai questionar. O que a gente vai questionar é o nosso entendimento. Certo? Então, se nós olhamos, lemos
e tivemos um determinado entendimento, aí eu tenho que equacionar esse entendimento. Se eu conseguir equacionar, seja matematicamente ou através de um gráfico, isso aí é a forma, um fluxograma para programação de computador. Quando você vai fazer uma programação de computador, você faz um fluxograma onde se apresenta ou se descreve toda a lógica. Depois da lógica pronta, se codifica. E aí passa a ser um código de computador. Então, se a interpretação do Evangelho segundo o Espiritismo, pelo menos dessa parte, Muitas Moradas da Casa do meu pai, é uma interpretação viável, precisa ser equacionável. E aí a gente vai apresentar a essa teoria que nós, essa interpretação das palavras do Evangelho segundo o Espiritismo na forma de um fluxograma. E aí nós temos o momento da criação. Deus criou o Espírito, como isso aconteceu, não tenho a menor ideia, mas esse Espírito vai ser colocado em algum local. Esse local vai ser um mundo inferior. A questão é que a gente normalmente interpreta inferior como uma coisa ruim. Aquilo é uma qualidade inferior, aquilo é ruim. Mas inferior, se a gente lembra lá o que eles falaram, é só uma posição relativa. É inferior quando comparado a superior, mas não necessariamente será pior ou melhor qualidade, será melhor ou pior. Quando a gente fala em estado de felicidade, não tem melhor ou pior, certo? Eu fico feliz com uma bicicleta, posso ficar igualmente feliz com um carro, posso ficar igualmente feliz com um avião, assim como eu posso ficar igualmente feliz com um par de sapatos. A felicidade não tem peso, a felicidade não tem valor, assim, atribuível, melhor dizendo. Então esse espírito simples e ignorante, ele vai entrar no mundo inferior, quando comparado com os mundos superiores. E aí, a partir depois de um determinado tempo, a questão é, ele evoluiu o necessário? Se ele não evoluiu o necessário, ele permanece nesse mundo para maiores aprendizados, até ele conseguir esgotar o que ele pode aprender nesse mundo. Quando ele esgota o que aprendeu nesse mundo, a pergunta é, evoluiu o necessário? Sim. Se ele evoluiu o necessário, ele vai para mundos mais elevados que o mundo inferior. Mas quando ele vai para mundos mais evoluídos, mais elevados, não necessariamente vai estar em estados de felicidade diferentes, certo? Porque o estado de felicidade depende, materialmente falando, se é o galho da árvore ou do jogo de computador. Tudo depende do que a gente espera. Sim, aí ele vai para mundos elevados. Nesse mundos elevados, a questão vai ser a mesma. Evoluiu o necessário ou não? Então vai estar sempre atrelado se eu evoluir o necessário ao mundo. Certo? Ao mundo. A condição de felicidade ou não, essa é altamente relativa. Se alcancei o necessário, aí eu vou para mundos felizes. Desculpa. Mas se eu não evoluir o necessário, aí a gente já está falando de espíritos numa condição evolutiva de entendimento maior. Certo? Aí a pergunta é, se acompanha a evolução? Evoluir o necessário? Não. Tá bom, mas ele acompanha a evolução? Porque não evoluir é regredir. Acompanha a evolução? Sim. Então estou acompanhando a evolução. Então eu me mantenho naquele mundo ali. Evoluir o necessário? Sim, eu vou para o mundo feliz e aí sigo a minha vida. Agora, o problema é quando não acompanha a evolução. Esse começa a ficar complicado para nível de espíritos naquele estado. Se eu não acompanho a evolução, é porque eu já estou ficando mais acomodado. Aí vai para mundos intermediários.
Esses mundos intermediários são mundos entre os inferiores e os mais elevados, que vai acomodar espíritos que não estão acompanhando a evolução dos mundos mais elevados. Em contrapartida, já não é mais adequado para os mundos inferiores. E aí a gente fica de novo ali se evoluiu o necessário ou não. Se eu evoluir o necessário, eu retorno para a finalidade da criação. Naquelas colocações que eu já não lembro mais o que estava escrito, mas vai voltar para a glória ou alguma coisa do tipo, né? E retorna. Se não evolui o necessário, se mantém. Agora, esses mundos intermediários, quando não acompanha a situação, é que complica. Já complicou quando a gente vai para o mundo intermediário. Mas quando a gente vai para esse mundo intermediário, a coisa complica. Porque eu estou lá, eu entro em encarnação e entro em provas. Para me tirar do marasmo. Aí a gente já vem, conhece as leis conforme foram colocadas por Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Aqui nesse mundo a gente consegue detalhar mais, porque a gente já tem toda a informação do Evangelho segundo o Espiritismo. Já tem toda a informação que Jesus trouxe sobre mundos como o nosso. Conhece as leis? Conhece. Então nós não podemos dizer que não conhecemos as leis. A questão é, segue as leis? Essa que é a questão. Se segue as leis, tudo bem, desencarnou? Não. Aí mantém nesse ciclo aqui. Até a gente alcançar o nível evolutivo necessário e sair desse mundo. Agora, a questão é quando conhece as leis, eu digo que não, porque eu não quero aprender. Aí eu vou para a expiação. Ou eu conheço as leis, mas segue as leis? Não. Aí vai para a expiação. Aí começa o processo expiatório. Até então eram as provas para sair do marasmo, para fazer sair daquele estado de inanição. Quando a gente começa a não seguir as leis, aí a gente vai para os estados expiatórios. E aí a gente vai ficando nesse ciclo, até a gente conseguir sair desse estado. Aí na desencarnação, sim, evoluiu o suficiente? Se a resposta for não, volta a reencarnar no mundo de expiações e provas. Evoluiu o suficiente? Sim. Aí vai para o mundo de regeneração. Volta para a regeneração, que é o intermediário, se conseguir, segue aquela linha. Se não, vai retornar para o mesmo nível. Ficou claro? O interessante é que quando a gente aplica esse fluxograma para o pensamento budista, ele cai como uma luva também. Obviamente que a questão pensamento budista, pelo menos até onde vai o meu conhecimento na área, ele está atrelado a esse mundo que nós estamos. É o mundo samsara, nascimento e morte, e depois quando sai do mundo de samsara. Né? Até onde eu conheço, não abrange esses outros mundos como o Espiritismo abrange. Então, para a visão budista, a gente só consegue colocar esse pedacinho, que é o mundo intermediário. E aí tem lá, só trabalhando as 4 nobres verdades. Então, nascimento, aí entra dor física ou moral, porque lá no budismo, o nascer já é uma questão de dor física ou moral. Então, esse é o mundo do sofrimento, das dores. Então, a dor faz parte. A pergunta é, conhece as 4 nobres verdades? Sim. Segue as 4 nobres verdades? Sim. Vai para a morte e aí fica nesse ciclo. Certo? Se não morreu, permanece vivenciando aqui uma encarnação. A partir do momento que desencarnou, a pergunta é se atingiu o Nirvana. Se atingiu o Nirvana,
é a libertação, que é o que eles colocam, né? O indivíduo, quando alcança o estado de nirvana, ele vai para a libertação. Então, aí está a libertação, que para nós são os outros mundos. Agora, se não segue as 4 nobres verdades, aí permanece no sofrimento. Obviamente que é uma visão simplificada, porque tem as 4 nobres verdades e depois eles abrangem essas questões da cessação do sofrimento, o sofrimento em si, cessação do sofrimento, eles ampliam isso em muito. Então, a doutrina budista, ela é muito rica e muito mais ampla do que simplesmente que a gente está colocando aqui. Mas, no nosso entendimento, eles ficam muito limitados, ou eles se limitam só a trabalhar esse nosso mundo de expiações e provas. Não deu muito tempo para perguntas, mas ainda consegui acabar antes da nossa hora, para abrir para perguntas que ela tiver. A medida da vida é o amor, a certeza da fé é a emoção. O caminho se faz caminhando, a eterna certeza vibrando no coração. 100 anos de vida para festejar, a obra do tempo irá guardar a imagem do homem, do bem que ele faz. Parabéns, parabéns, muitas felicidades, saúde e paz. Companheiro, um abraço imenso e paz para todos. Jorge Andréa, cientista pioneiro da medicina do futuro.